Povo de Deus, bom dia. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Quero contar, não vou dizer que a última visão não, mas a mais recente visão do arrebatamento que o Senhor me deu. Foi na madrugada de sexta para sábado, do dia 31, isso mesmo, 31 de janeiro a 1º de fevereiro. Eu estava deitado, Deus me deu um arrebatamento de sentidos, e neste arrebatamento de sentidos estava, aleluia, estava eu, minha esposa, nosso filho, e mais umas 3 irmãs, em Cristo Jesus, em uma área bem aberta, em um campo aberto, uma área assim bem limpa, parecendo aqueles campos, Só que não tinha trave, essas coisas, era um lugar bem limpo mesmo, uma área limpa. E do meio do nada, uma voz, eu creio que o Espírito Santo falava comigo: o arrebatamento vai acontecer agora. Aleluia. Essa voz falava comigo. Eu alertava minha esposa, eu não sei se minha mãe estava também na visão, mas tinha outra irmã que eu lembro que estava. Eu falava: olha, alguém está me falando. Eu creio que o Espírito Santo, que o arrebatamento vai acontecer agora. E elas ficavam meio que sem crer. E de repente veio do nada um vento, um redemoinho. E esse redemoinho começou assim a rodar a gente, cerca de uns 20 metros de distância. A gente entrou dentro do redemoinho, começou a rodar. E esse redemoinho foi elevando a gente do chão, foi levantando. Até que a gente ficou assim a cerca de uns 20 metros de altura, rodando, aquele redemoinho bem forte. Mas a gente não se desesperava. Oh glória, eu falo e sinto a presença de Deus aqui. Maná sobre a carne, eu sou Deus, que em pouco tempo venho vos arrebatar, a minha igreja. Aleluia. E ali dentro daquele redemoinho a gente sentia a presença de Deus, ia subindo, quando chegou cerca de uns 20 metros de altura, parou. Eu gritava com toda a minha voz: é o arrebatamento que está acontecendo. Eu falava com as irmãs: é o arrebatamento que está acontecendo. E nesse redemoinho a gente ficou cada um separado um do outro. Eu fiquei em um lugar rodando, minha esposa em outro lugar, meu filho, que tem 1 ano e 3 meses, em outro lugar rodando. A gente ficava no ar assim, não caía ninguém. E aí eu me lembrei da passagem lá do livro de Reis, 2ª Reis, se eu não me engano, que Elias é arrebatado em um redemoinho, numa carruagem de fogo. E a gente ia subindo. Aleluia. Até quando chegou em cerca de uns 20 metros de altura. Aí o Espírito Santo me falou mais uma vez: ainda não é o arrebatamento. Eu só estou te mostrando, dando uma amostra de como vai ser. Eu estou fazendo vocês sentir como vai ser. E desta forma, eu já tive várias visões de arrebatamento. Eu vou estar gravando outros vídeos, contando as outras experiências, os outros arrebatamentos de sentido. Mas desta forma eu nunca vi. E nunca vi também ninguém contar, nem na internet, nem em lugar nenhum que teve uma experiência dessa, de as pessoas ficarem dentro de um redemoinho afastada, cerca de 3 metros cada uma estava afastada dentro daquele redemoinho uma da outra, e rodava, ia subindo, que parecia que a gente ia entrar no céu rodando dentro daquele redemoinho. E não era um redemoinho do inimigo, como destruiu a casa de Jó, seus filhos, derrubou a casa deles e matou os filhos de Jó, não. Era um redemoinho que a gente via que era da parte de Deus. Ele pegava a gente do chão e arrebatava, ia subindo. E quando chegou a cerca de uns 20 metros de altura, dava a impressão que já estava quase no meio do céu, mas não estava ainda, estava abaixo. O Espírito Santo me falou: é assim que vai ser o arrebatamento. Ainda não é. Agora não está acontecendo, mas é assim que vai acontecer.
A gente estava ali conversando normal, naquela área livre, e de repente o Espírito Santo fala: vai acontecer o arrebatamento agora. Aleluia. E aquele redemoinho vem do nada e começa a carregar a gente, rodar, rodar. E não era aquele rodar muito rápido, era em câmera lenta. Rodava em câmera lenta. Ia rodando, redemoinho em câmera lenta, e dava pra gente ver um ou outro assim, rodando bem devagar. Ia subindo, ia dar glória, aleluia. Eu falava: tá acontecendo arrebatamento, glória a Deus, a gente tá subindo. Mas quando chegar nesses 20 metros de altura, o redemoinho parava. E aí agora o Espírito Santo falar novamente: ainda não é arrebatamento, é só uma experiência que eu estou dando para vocês de arrebatamento. E aí se encerrou aquele sonho com a gente nos ares, né? A gente não chegou a descer nos ares mesmo. Aquela visão, aquele sonho se encerrou. E eu acordei regozijado, cheio da presença de Deus. Aleluia. Então o que eu quero dizer para vocês: medite nesta passagem. É porque eu estou aqui em uma área, em um campo. Não estou com a Bíblia na mão, perdão. Mas em 2 Reis, eu não me lembro o versículo, perdão, e o capítulo. Mas pesquisem, e vocês vão encontrar que Deus arrebatou Elias dentro de um redemoinho, numa carruagem de fogo. E Eliseu ficou olhando, né? Eliseu disse: Senhor, carros de fogo. E a capa de Elias desceu, e Eliseu pegou a sua capa. Então, da mesma forma, o Senhor também pode nos arrebatar em um redemoinho de fogo, em um redemoinho normal, e nos levar até os anjos, e os anjos nos levar até Jesus. Porque Deus, ele já fez isso com Elias, com Enoque, já arrebatou os dois. E ali foi para dar exemplo para a igreja, que da mesma forma ele vai arrebatar a igreja. Então nos preparemos para a vinda do Senhor, vigiando em todo tempo, santificando em todo tempo, vivendo na santa doutrina de Deus, meditando na sua palavra, jejuando, orando, lendo e esperando pela vinda do Senhor. Porque o Senhor diz que breve virá. No livro de Apocalipse ele fala isso. E que ele não retarda a sua promessa, por mais que muitos a tenham por tardia, mas ele não retarda. E logo ele cumprirá a sua promessa. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Amém, graças a Deus.